E os amigos estão ouvindo isso tudo, querendo um pecado. Os amigos vão ficando ruins, vão ficando cada vez mais perversos à medida em que o acusam, vão ficando quase demoníacos depois de um tempo, porque esse trabalho de tentar escavar a alma humana para encontrar pecado, para acusar e jogar na cara, baseado nessa teologia moral de causa e efeito, que é a teologia dos crentes até hoje, você sabe disso. Também a teologia de muitas religiões, quase todas, ou todas elas. O espiritismo é uma teologia moral de causa e efeito, o hinduísmo é uma teologia moral de causa e efeito, o budismo não é tanto, mas é também, o confucionismo não é tanto, mas é também, o judaísmo é uma religião moral de causa e efeito. É Jesus quem quebra essa relação moral de causa e efeito quando perdoa. O perdão, a graça que chega perdoando, quebra a teologia moral de causa e efeito. O indivíduo, às vezes, como aquele malfeitor ao lado dele na cruz que se arrependeu, paga os pecados que os seus atos merecem. Mas o inferno é tirado da alma dele, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há outras circunstâncias em que o indivíduo seria apanhado mais adiante, em algum momento, ou até na morte, pela teologia moral de causa e efeito, mas o perdão de Deus interrompe aquele fluxo de maldades, a pessoa se converte e inicia-se todo um processo de restauração na existência dele, porque assim é o Evangelho. É por isso que o Evangelho é boa nova, porque ele quebra a mesa de ferro da teologia moral de causa e efeito, ele quebra o coração de pedra da teologia moral de causa e efeito, e coloca um coração de carne nos seres humanos, quebra. Ele pega pessoas que estavam fadadas ao inferno de ser, e a graça dele muda tudo na vida do indivíduo. Por isso é que bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido convertido. Porque hoje em dia o que parece reinar como teologia absoluta e como comportamento derivado dessa teologia no meio dos crentes é essa mesma teologia moral de causa e efeito dos amigos de Jó, aonde bandido bom é bandido morto. Fez alguma coisa, deve estar pagando, conta para nós, para ver se alivia, dói menos. Mas o Evangelho quebra a mesa de pedra inflexível dos domínios dessa acusação universal. Todos os povos, todas as religiões se basearam nas teologias morais de causa e efeito. Por isso, tanto sangue derramado, tanto sacrifício, tantos altares ensanguentados, por causa da teologia moral de causa e efeito. Eu cometi pecados, então deixa eu diminuir a implicação deles oferecendo uma ovelha, um boi, um touro, dependendo do tamanho dessa culpa, porque a teologia moral de causa e efeito era o que motivava esses sacrifícios, essas penitências, esses jejuns, esses autoflagelamentos, tudo isso que a gente conhece em todos os grupos humanos da Terra. Eu poderia dizer, como digo no meu livro, que a teologia moral de causa e efeito é a teologia de Caim, a teologia da Terra, é a teologia da reencarnação. Você tem que voltar para pagar de novo, para quebrar o karma. Quebrar. Jesus vem e quebra o karma na cruz. E diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quebra o karma na cruz. Quebra na cruz. Quebra para o mundo inteiro, quebra para você. Apesar de você ser membro de uma religião
cristã evangélica, cheia de teologia moral de causa e efeito, o karma foi quebrado na cruz. Porque na cruz, Deus está advogando a causa do homem contra a própria justiça de Deus, contra a santidade de Deus, contra as acusações malignas de todas as naturezas, porque na cruz Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Prejudicial. Ele rasgou. Rasgou inteiramente. Meu escrito de dívidas, conforme Paulo escreveu aos Colossenses. Rasgado, o seu escrito de dívidas. Rasgado, o seu escrito de dívidas. Todas as suas dívidas picadas na cruz. Ele disse, está pago, está consumado. Já não há mais nenhum escrito de dívida. Eu rasguei tudo aos pedaços e encravei na cruz tudo quanto havia contra você na cruz. O escrito de dívidas foi rasgado e todos os nossos pecados foram jogados no esquecimento, no não ser. Já não existem para sempre, porque na cruz, pela fé, eu constituo Deus que estava em Cristo, meu advogado, contra o próprio Deus, nas demandas da verdade e da justiça que eu não alcanço. E meu advogado contra as acusações do diabo, contra os principados, as potestades, os poderes, aos quais ele expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, rasgou o meu escrito de dívida. Rasgou as ordenanças de Moisés e de qualquer outra natureza em relação aos quais eu estava em dívida permanente. Porque a lei de Moisés diz que se você obedece toda a lei, mas falha num mandamento, você é réu de todos, de modo que você continua culpado de todas as coisas. Meu Deus, de tudo. Você está lá, sofrendo o que estava escrito contra você. Escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, ele removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Todos os seus pecados, os meus pecados, todas as nossas dívidas, todas elas rasgadas e encravadas na cruz. E assim fazendo, ele despojou os principados e potestades, porque os principados e potestades se alimentam da minha culpa. Por isso, quanto mais culpa houver em mim, mais acusação demoníaca, mais medo, tudo isso Jesus rasgou na cruz, acabou. Está tudo feito picadinho, teus pecados. Como uma certa lenda protestante, e que não precisa ser lenda, mas é praticamente contada como se fosse, nos diz que Lutero, num dia de muita agonia e sofrendo, com muita febre, numa angústia enorme, ele teria sido visitado pela presença do diabo,
que escreveu todos os pecados dele numa lista enorme e botou diante dele, ironicamente, na cara dele, naquele delírio, ao fim do que ele diz a Satanás: tu só te esqueceste de botar uma coisa escrita de cima a baixo, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Porque Deus é o meu advogado contra a justiça de Deus, porque em Cristo Deus me justifica, justifica aquele que não tem justiça, justifica o ímpio, justifica o pecador. Ele é meu advogado contra a lei de Deus. Ele é meu advogado contra o oportunista que usa as transgressões para produzir culpa no meu ser. Ele é advogado contra todos os diabos que queiram se levantar, trazendo acusação contra a minha mente. E Jó entendeu isso sem muita informação, mas ele intuiu que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Deus justifica o pecador contra a própria justiça de Deus e cala a boca de todos os satanases espirituais e cala a boca de todos os satanases humanos que queiram viver para promover e alimentar a nossa própria acusação. Obrigado, Jesus, porque Deus estava em Cristo sendo meu advogado contra Deus, contra o diabo, contra a lei, contra o pecado, contra tudo, porque Deus decidiu em Cristo Jesus ser o meu advogado, e não somente o meu, mas ainda do mundo inteiro. Muito obrigado, porque eu estou justificado, perdoado, pacificado, eternamente no teu colo e na certeza do teu cuidado. É o que eu peço que agora também visite a mente e o coração de centenas e milhares de pessoas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.